Depende do ponto de vista, né? Vindo de um São Paulino... Não, brincadeiras à parte, é claro, Agostinho. Bom dia mais uma vez pra você, pros ouvintes da Rádio Bandeirantes. Não, eu não vou negar pra você, Capelani. Vamos lá, agora sim. Assim, torcedor é assim. Eu quero o fracasso dos adversários em campo. Agora nada justifica, isso é verdade mesmo, aquele time tá brincando, mas nada justifica o que se viu depois do jogo, né, Capelani? Não, Agostinho, até é bom a gente explicar, pra quem tá chegando agora na Rádio Bandeirantes, não entendeu direitinho o que aconteceu. A delegação do Corinthians, o Corinthians perdeu o jogo ontem 2-1 pra equipe do Fluminense. Mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, o time tá muito próximo da zona de rebaixamento, mas é uma questão de ponto de vista também, Agostinho. A gente tá nem perto ainda de finalizar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Muita calma nesse momento, tá só começando o Brasileirão, que vai até fevereiro de 2021. Muito bem, o Corinthians perde o jogo, retorna com a delegação por aeroporto de Guarulhos e ao invés de deixar o aeroporto pela pista, pelos fundos, saiu naturalmente pelo saguão e se encontrou, sem querer, com cerca de 30, 40 torcedores que estiveram no local, membros da Gaviões da Fiel, cobrando. Nós temos, para quem está conosco aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, as imagens desse momento muito delicado de ameaça de torcedores que colocaram o dedo na cara dos jogadores, que empurraram atletas, não chegaram às vias de fato. Então até por isso, Agostinho, lamentavelmente tem muita gente falando que concorda com esse tipo de protesto porque não houve agressão. Não houve agressão por um detalhe. Eu fico imaginando aqui se o Luan estivesse no elenco, se o Avelar estivesse lá, ambos não viajaram. Então, assim, os jogadores ficaram extremamente assustados. Agostinho, vou até revelar pra você. Fui dormir 2h30 da manhã, porque logo depois que esse atrito começou, eu comecei a trocar muitas mensagens com várias pessoas que passaram por isso e que estiveram no ônibus retornando pro Parque São Jorge, pro CT, para pegar os seus respectivos carros e voltarem para suas casas. E eles relataram que isso é inaceitável. E aí eu falei, ok, é inaceitável, a gente sabe que a polícia, as autoridades terão as imagens estão aí, o que vocês planejam fazer? Nessa segunda-feira a tendência é que haja uma reunião do elenco com a diretoria e alguns jogadores não descartam a possibilidade de deixar o Corinthians. Até porque há cerca de uma semana, menos que isso, eles estavam com 4 meses de salários atrasados. A diretoria nos últimos dias quitou 3, ainda deve 1. Então os jogadores podem acertar a sua rescisão de forma unilateral e eles podem deixar o Corinthians a qualquer momento. Olha, falando sério agora, não é porque é o Corinthians, não. Tá demorando para acontecer um negócio desse mesmo assim. Do jogador honrar as calças que ele veste. Porque o que aconteceu no Figueirense recentemente foi alguém foi preso ali? Ninguém, Agostinho. Ninguém foi preso, claro, né? Que não. Eu não sei, eu não quero aqui acusar ninguém, mas sempre que acontece, no caso do Figueirense, a invasão do CT, do clube, você fica em dúvida se é que facilitaram, porque tem isso também, muitas vezes a diretoria... Tem mesmo, claro que tem, Agostinho. Pra dar uma pressão no jogador no CT da Barra Funda. Até hoje tá mal explicado essa história, que os jogadores entraram e aí foram conversar com o Lugano, partindo pra cima do Cueva, quer dizer, como é que pode? Entende? Não acontece nada, não tem consequência. Não tem consequência. Então assim, vai ter que ser isso. O torcedor é passional, eu sei disso, eu sou muito passional. Olha, se eu contar aqui o que eu faço durante uma partida de futebol, eu não sei se a direção da Bandeirantes me permitiria empunhar esse microfone ainda. Mas é na minha casa, então assim, se eu arremesso eventualmente um chinelo, o estrago vai ser dentro de casa. Claro. Agora, constranger, ameaçar o jogador de futebol é um negócio, não cabe mais. E aí tem que chegar nesse ponto mesmo de um jogador falar assim, eu não quero jogar mais no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. E sabe o que é mais canalha, covarde? É que esses mesmos caras, eu não vou chamar de torcedores não, isso aí pra mim é vândalo, isso aí pra mim é vagabundo, arruaceiro, não tem o que fazer da vida. Esses caras, uma parte, é claro, a gente não pode generalizar, longe disso, até porque não reflete o que é a torcida do Corinthians, lógico, de 30 e poucos milhões de torcedores. Mas invadiram as redes sociais os familiares dos jogadores, de filho de jogador, ameaçando o pai, ameaçando a família. Quer dizer, onde nós estamos? A esposa do Cássio cancelou a conta dela no Instagram, porque não cansou de receber ameaça, xingamento. E do Cássio, que tem uma história. Não que outro jogador menos importante, menos relevante. Ninguém é maior que a instituição, ponto. Mas assim, olha que ponto chega a bestialidade de algumas pessoas. O Cássio, que pra maioria é o maior goleiro da história do Corinthians. Se não o maior jogador da história do clube. Para alguns, coloca Sócrates, Marcelinho Carioca, entre outros. Então assim, eu até usei uma frase de ontem pra hoje que
O Cássio pode até merecer um banco, mas esses caras que fizeram isso não merecem o Cássio. Então, até pra gente poder ilustrar, vamos colocar esse barulho, esse ruído aí que os torcedores fizeram no fim da noite deste domingo, ameaçando o elenco corintiano. Só pra gente poder ilustrar um pouquinho de como é que foi o tipo de cobrança. É claro, Agostinho, futebol, ok, o xingamento dentro do estádio é uma coisa. Agora você cobrar o cara fora do ambiente de trabalho, voltando pra... Você entende? Pode. Tem que prender, gente. Tem que prender, condenar e tal. E aí, quem sabe, na próxima geração e tal, a gente consiga depurar um pouco disso aí. Você trabalha quantos anos no jornalismo, seja ele investigativo, esportivo, geral? Muito tempo. Você já viu alguma vez um torcedor aqui no Brasil preso por esse tipo de coisa? Não, nunca vi. E você acha que você vai morrer? Antes de morrer, você vai ver isso? Não vou ver. Não tenho mais esperança